Olá, tudo bem com vocês? Vamos a mais um treinamento. É um prazer estar aqui novamente com vocês, tá? E hoje eu trouxe aqui para vocês um assunto muito interessante, que é o nosso famoso Inmetro, né? Nós somos certificados por esse órgão. E isso é muito importante vocês entenderem, tá? Porque tem um certificado, tem um selo no aparelho. E no Brasil, para se colocar à venda um purificador, ele tem que ter esse selo, ou seja, ele tem que ser certificado pelo Inmetro. Se ele não tiver a certificação, ele não pode ser colocado para comércio, tá bom? Tá? Ai, doutora, mas e o refil? Refil não. Refil é uma coisa à parte. O refil não é certificado pelo Inmetro. E é certificado é o aparelho. Por isso que a gente encontra bastante empresas que vendem só refil. Elas têm metro? Não, não necessariamente, elas não têm metro, tá? Então, às vezes a gente faz uma confusão, né? Ah, mas, doutora, como a gente é uma família muito grande, de vários tipos, a gente chama de família isso, né? Então, são vários tipos de purificadores. Então, por exemplo, nós temos lá o Saúde, né? Nós temos lá o Natureza. Então, vocês imaginem, a gente tem que pedir a certificação, levando-se em conta os refis, e a gente sabe que a gente tem vários tipos de refis no mercado, tá? Então, por isso que muitas vezes, quando vocês recebem o aparelho, quando vocês compram o aparelho, ele vem com aquele determinado refil. Por quê? Porque naquele momento ele sofreu, então, uma certificação, sofreu no bom sentido, né? Ele passou, então, por uma certificação com aquele refil. Tá legal? Então, são coisas que vocês têm que entender, porque os clientes podem perguntar e vocês têm que estar ao par disso tudo, né? Então, o que é o Inmetro? O Inmetro é um Instituto de Metrologia, Qualidade e Tecnologia. Ai, doutora, esse Inmetro é só para nós? Imagina, o Inmetro ele vai certificar um monte de coisa, um monte de aparelho, um monte de outros itens, né? Ele vai certificar brinquedos, ele vai certificar mangueiras, e assim vai, tá? Então, nós não somos certificados pela Anvisa, nós somos certificados pelo Inmetro, o aparelho, tá bom? E aí, uma coisa que vocês têm que entender, que nós somos certificados pelo Inmetro, dentro do Inmetro a gente tem legislações onde a gente também tem que seguir as normas da portaria vigente. Sem confusão, tá bom? Então, muitas vezes, vocês me perguntam assim, a pessoa vai, faz um laudo, depois a gente vai dar um treinamento para vocês só de interpretação de laudos. E aí fala assim, tira a água do purificador, vai lá, faz uma análise, e aí não encontra cloro. A água está fora da portaria, porque tem que ter lá um residual de cloro, aquela coisa toda. Só que, para ser considerado um purificador, ele tem que ter acima de 75% de decloração. Deu para vocês entenderem? Então, tem várias normas. Então, esse quesito do cloro, tá? Esse quesito do cloro, ele não se aplica lá no Inmetro, tem que ter muito mais. Não tem sentido vocês fazerem uma análise de água, seguir a portaria, falar que tem que ter cloro, porque qual é o objetivo do purificador? É remoção, cloro e tudo mais. Deu para vocês entenderem? Então, tem que ficar claro para vocês tudo isso. Muitas vezes a gente faz uma análise de água para a gente incorporá-la dentro das normas do Inmetro. Então, aquela portaria está dentro do Inmetro. A portaria do Inmetro é superior. Deu para entenderem? Tá? Tem que entender isso direitinho, tá? Então, tá. Então, vamos lá. Então, tem a sede e tal, então, e na realidade, é um órgão, né, que fiscaliza os produtos que estão no mercado, tá? Como que funciona o Inmetro? O Inmetro
nós temos a ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, tá? ABNT. Então, a gente utiliza, né, a norma técnica brasileira que vai estabelecer os quesitos ou os requisitos básicos dos métodos de ensaios para a gente ter, então, esses purificadores no mercado. Então, quando a gente encaminha um purificador para certificação, nós temos que atender essas normas da BNT. Atender as normas da BNT. E tem-se também os certificadores, né? Tem a Falcon Bauer, tem outros aí no mercado. Então, e eles atendem a BNT, que são as normas, né? Então, essas normas, elas servem para testar a qualidade da água, né? Dos purificadores, tá bom? Então, a gente tem que seguir tudo isso daí, olha, todas essas portarias que vai regulamentar. Temos que seguir o Standard Métodos, que eu já falei várias vezes para vocês, mas só recordando, são métodos, ó, standard, igual, são métodos que são estabelecidos dentro de normas internacionais. Então, a mesma a metodologia que eu utilizo aqui para determinar, por exemplo, o cloro, ela é feita no Japão, ela é feita nos Estados Unidos, porque todo mundo faz igual. Então, a gente segue esse book que a gente fala, a gente segue essas metodologias, tá bom? Então, como que é feito isso? Né? Então, é feito de várias maneiras. O Inmetro vem, coleta o purificador, né? Olha lá, tem um auditor, ele coleta na fábrica, coleta em loja, né? E aí ele fica então lacrado, e a empresa, então, ela é responsável para encaminhar esse material lacrado para laboratórios credenciados, né? É claro que a Purifique faz todas as análises internamente antes de encaminhar, né? A gente já tem, assim, um panorama, né? Um raio-x do que a gente vai ter. A Purifique proporciona tudo isso para vocês, tá? Então, vai para laboratórios credenciados e tem que ser, então, aprovado. No caso, o nosso certificador era o Falcon Bauer, agora já não é mais, preciso atualizar isso daqui para vocês. Porque tem vários certificadores, tá bom? Certificações de qualidade. Então, a gente tem esse selo, né? Nós temos esse selo do Inmetro que vai, então, certificar. Nós temos lá dentro, então, do Inmetro, selos para aparelhos de pressão e selos para aparelho de gravidade, tá bom? São normas, então, no nosso caso, nós temos que seguir essa daqui, tá? É a 15.17.6 de 2004, tá bom? Nós temos que seguir isso daí para os nossos purificadores com filtração gravitacional. Tá bom? Hoje a gente vai focar só nisso. Então, existem ensaios lá que são obrigatórios e ensaios não obrigatórios, né? Então, por exemplo, o ensaio microbiológico, ensaio de determinação de extraíveis, tudo isso é obrigatório. Já, por exemplo, o ensaio bacteriológico, ele não é obrigatório. Por isso que muitas vezes vocês veem, né, na embalagem dos purificadores concorrentes que não se aplica, né? Não se aplica, porque ele não é obrigatório. Então, ele pode comercializar o purificador dele, se ele fez um microbiológico e fez os extrair e os outros, ele pode comercializar. Mas a Purifique não coloca no mercado sem a gente ter o bacteriológico. Então, é uma norma, é uma meta, né? Da Purifique colocar sempre os purificadores com selo também do bacteriológico, tá? Então, são ensaios que a gente coloca. E aqui a gente chegou num ponto bem importante, que eu gostaria de dar uma ênfase bem grande, para explicar isso aqui para vocês. Então, lá no INMET, existem normas, tá? Que chama-se
retenção de partículas, ou vocês escutam por aí, particulados, que é a capacidade do purificador reter partículas, certo? Claro que vai ser os refis, né? Isso está mais relacionado com os refis. Então, o que quer dizer isso daí? Tem várias classificações, A, B, C, D, E, F. Antes era 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Antigamente. Hoje mudou para A. Mesma coisa. Só mudou a letra ou o número, mesma coisa. Então, quando é PA, significa, tá, que ele vai reter partículas, tá, de 0,5 até 1 micron, tá? Isso, esse micron aí, é o tamanhinho das partículas, a gente não consegue enxergar isso a olho nu, tá? Então, mas existem equipamentos que medem tudo isso para a gente. Quando a gente vai certificar o aparelho, é a gente que escolhe qual P que a gente vai querer que vai ser submetido. Por exemplo, a Purifique não escolhe A, porque a gente sabe que não vai conseguir, mas eu poderia escolher, poderia, e talvez ia ser reprovado. Deu para vocês entenderem? É uma escolha do cliente. A Purifique sempre fica lá DEF, mais no final. Por quê? Porque nós trabalhamos com filtração gravitacional. Quem tem PA, 99% do pessoal que está aí no mercado, que é PA, são filtros de pressão. Filtros de pressão, a gente pode colocar elementos filtrantes com a porosidade pequenininha, com esses microns pequenininhos, tá? Por quê? Porque eu tenho eu tenho a pressão da rede para poder fazer a filtração. No nosso caso, tá? Dos purificadores gravitacionais, nós não temos isso. Nós só temos a pressão gravitacional. Deu para vocês entenderem? Então, é muito, muito difícil você conseguir um PA. A nossa vazão seria extremamente pequena, ou quase que impossível. Mas, doutora, isso daí vai fazer com que o nosso purificador não seja eficiente na purificação? Não. Mas, doutora, como que é isso? Porque nós, aqui no nosso caso, nós não usamos a barreira física, que a gente chama, ou seja, as partículas, os elementos filtrantes, a gente não usa isso como argumento de uma barreira física para separar, para remover os contaminantes. O nosso processo de purificação não é dessa forma. O nosso processo é por adsorção. Então, nós vamos reter os elementos ruins, os contaminantes, como? Pelo processo de ser adsorvido no carvão, nos elementos minerais que tem lá dentro, no puricel, F. Deu para vocês entenderem? Lógico que tem uma barreira física, né? A gente tem partículas lá, mas não é esse o nosso processo de purificação. Mas, doutora, não quer dizer que, sendo PA, ele vai remover todos os contaminantes? Não, é mentira. É mentira. Você sabe por quê? Porque nessa granulometria de 0,5 a 1 microns, eu posso passar vários contaminantes. Vocês querem saber? Ó, eu posso passar fármacos, pesticidas, metal pesado. Então, não quer dizer que ele é PA, que ele vai purificar mais. E a mídia joga pesado com a gente, com vocês. Eu entendo vocês. Existe muita dúvida nisso tudo, porque eles acham que o PA é o melhor, é o que vai purificar mais, é o que vai reter mais. Não,
Não, não necessariamente. Deu para vocês entenderem? Então, o nosso purificador, ele ocorre a purificação por um outro processo, ocorre pelo processo de adsorção ou troca iônica. Então, os contaminantes vão ficar retidos nesses elementos filtrantes. Deu para vocês entenderem? Nós não precisamos dessa barreira física, que a gente chama isso de uma barreira física. Tá? Já, por exemplo, um processo com membranas, eu tenho essa barreira física. Eu tenho essa barreira física, só que aí eu tenho que ter a pressão da rede. Então, preste bem atenção. Não quer dizer que ele é PA, que ele vai ser top, que ele vai purificar tudo. Não, tira isso da cabeça. Isso quer dizer que ele vai reter mais partículas. Mas, doutora, mas o nosso está liberando partículas? Sim, nós trabalhamos com outra faixa. Nós trabalhamos com a faixa lá DEF. Então, vai sair partículas, algumas partículas podem sair. Nós trabalhamos com o quê? Com sais minerais. Lembram disso? A gente tem lá nos nossos refis, camadas, a liberação de sais minerais. Então, todas essas partículas, você está entendendo? Pode ser que caiam nessa faixa de 30, 50 microns. Deu para vocês entenderem? Mas não quer dizer que essas partículas que estão saindo sejam contaminantes. Não, não. Essas partículas podem ser de sais minerais, essas partículas podem ser pequenos microgrãos de algum carvão, de algum elemento filtrante, tudo neutro, que a gente sabe disso. Isso vai fazer mal, doutora? Não, 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 não vai fazer mal algum. Mas como a senhora tem certeza que ele não vai fazer mal? Porque eu vou explicar daqui a pouco que nós temos ensaios distraíveis. Ponto. Deu para entender? Então, perguntem para esses purificadores que estão no mercado PA se eles têm laudos que ele remove todos esses contaminantes. Depois a gente vai conversar sobre isso. Tem algum no mercado que coloca que ele sendo PA, ele vai remover tudo? Tá bom? Então, contaminantes, metais pesados, fármacos, pesticida, eles são de tamanho menor, tamanho menores que 0,5. Entenderam? Não quer dizer que ele é A. Agora, tem aí aquela história que a gente já conversou várias vezes, você vai lá, coloca um pré-filtro, se a Purifique quisesse fazer isso, ela poderia. Ela poderia pôr um pré-filtro, acoplar, né? E falar, pronto, nós somos PA. Lá no Inmetro. A Purifique não faz isso, não tem necessidade da gente fazer isso, mas vocês podem fazer isso. Vocês podem pôr um pré-filtro, e aí você fala, toma aí, vocês têm o PA também. É uma outra alternativa. Tá bom? Só por ser PA, mas não quer dizer que esse PA vai remover os contaminantes. Eu espero que eu expliquei isso muito bem para vocês, tá? Que vocês têm que entender isso tem que explicar isso muito bem para o consumidor, para o cliente de vocês, tá? Com toda clareza, com toda confirmação, com laudos, mostrando que nós somos PDOF e que nós removemos todos esses contaminantes. Porque o nosso processo é outro, de purificação. Não é por retenção, não é por barreira física que a gente fala. Está aqui. Para a gente ter o selo do Inmetro, nós somos, né, na realidade, C1, classificação C1, acima de 75%. Se eu remover de 75 a 50, eu sou classificado como C2 e depois como C3. Então, a classificação de um purificador em relação ao cloro é muito importante a gente ser C1, né? E você sabe que o nosso purificador é quanto? Acima de 95%, né? Porque uma outra coisa que é importante também eu parar e falar, que
nós podemos estar em torno de 75% a 80%, tá? Em alguns purificadores dentro da nossa família, não os gravitacionais, os de pressão, e ele ficar ligeiramente amarelinho quando a gente coloca o reativo ortotoloidina. Deu para vocês entenderem? Então, 75% a 80%, se ele está nesse patamar, vocês vão encontrar água ligeiramente amarelada. Não quer dizer que ela está fora da portaria do Inmetro. Só que os nossos purificadores gravitacionais, a gente encontra sempre ela transparente, né? É o que a gente quer. A gente quer sempre encontrar ela transparente. Então, se vocês fizerem uma análise seguindo a portaria vigente hoje, os nossos purificadores vão estar fora da portaria no quesito cloro. Portaria. Mas dentro do Inmetro, ela está classificada como C1. E o Inmetro está acima da portaria. Deu para vocês entenderem? Então, nós temos que atender às portarias vigentes do Ministério da Saúde, mas nós temos que atender a do Inmetro também. Tem que ficar muito claro tudo isso para vocês. O exame, o controle microbiológico de nível microbiológico é obrigatório, tá? O que é isso aí? É a capacidade de inibir ou limitar o desenvolvimento de bactérias. Tem que ser feito. Então, ele é obrigatório. Todo purificador tem que passar por esse tipo de ensaio aí. E tem também a eficiência bacteriológica. Então, temos a microbiológica, que é obrigatória, e temos a bacteriológica, que não é obrigatória, mas a Purifique só coloca no mercado aparelhos com eficiência, né, bacteriológica. Olha que bom, estou vendo aqui, então, você deu uma resposta positiva ao nosso comunicado. Desliga o microfone. É muito bom. Desliga o microfone. Então, o que faz? Determinam, então, a capacidade, né, da gente, então, reter ou diminuir a contaminação de micro-organismos. Tá? Então, nós temos que, a gente é submetido a esses laudos e a gente tem, sim, que ser aprovado se quiser ter a eficiência, o selo da eficiência bacteriológica, tá? Nós temos que ter. Nós temos, aqui entrando um pouquinho mais na parte microbiológica, nós temos que reter, no mínimo, 2 log, tá? Significa, então, é uma norma tudo isso, né? Para a gente conseguir, então, a certificação, tá? E aí vem outro ponto importante. Muito, tá? Tenho que corrigir aqui, é que, na realidade, essa portaria 2914, ela está acima dessa nossa última aí. Eu vou corrigir nesse slide aí, eu vou colocar 88 de maio de 2021, para não dar confusão, tá bom? Eu tiro depois. Mas o que acontece? Vamos focar nesse ensaio dos extraídos. Então, esse ensaio, o que é feito aí? É uma gama enorme de compostos, tá? Então, se nós, por exemplo, reprovarmos em algum quesito dele, aí entra metal pesado, entra o bisfenol, entra ferro, entra um monte de, muitos compostos que podem estar na água ou no próprio aparelho. Tem isso também. O aparelho não pode soltar nenhum tipo de contaminante. Por isso que eu sempre falo para vocês que nós sempre somos livres de bisfenol. Por quê? Porque senão nós não teríamos o laudo do Inmetro. Então, o nosso aparelho, ele tem que ser com polímero nobre, não pode soltar nada. Os nossos refis também não liberam nada, né? Então, muitas vezes vocês falam, ai, doutora, o meu refil está liberando um gosto ruim. Olha, não é o refil, é a água, né? Entrou alguma coisa ali, algum contaminante, algum fungo, alguma bactéria que está promovendo tudo isso. Por quê? Porque quando a gente faz essas análises no Inmetro, se for liberado
qualquer coisinha e não esteja dentro lá do valor máximo permitido, nós somos desclassificados. Entenderam? Então tem que ser extremamente inerte, que a gente extremamente inerte, porque qualquer quesito nós somos reprovados. Uma vez a gente foi reprovado, você sabe por quê? Com a presença de resíduos de detergente. O que aconteceu? Alguma coisa, algum material, né, que nós utilizamos na hora de preparo, na hora de alguma coisa. Deu para vocês entenderem? Vamos supor lá, eu vou dar uma explicação bem simples. Vamos supor lá que vocês têm uma travessa, né? Vocês enxaguam essa travessa, mas mesmo assim ficam alguns resíduos. O que vai acontecer? Se eu mandar uma coisa dessa para o Inmetro, ele consegue detectar. Então, é coisa... traços. É reprovado. Tá bom? Então, por isso que a gente tem uma garantia muito grande quando a gente fala que os nossos aparelhos, que os nossos elementos filtrantes, que o nosso polímero, os nossos materiais que é feito esse purificador, não liberam nada para a água, nenhum tipo de toxina. Deu para vocês entenderem? Porque a gente tem o ensaio dos extraíveis. E se a gente liberar qualquer traço, qualquer coisa de algum contaminante, a gente é reprovado. Tá? A gente fica reprovado. Então, não pode. E aí tem mais os manual de instrução lá, a identificação do aparelho no elemento filtrante, modelo, tudo isso o Inmetro faz, tá? Tudo isso o Inmetro faz, a gente não vai entrar em detalhe aqui, então não é só essas análises que eu estou mostrando aqui para vocês, tá? São outros quesitos que também a gente tem que ter na hora da certificação, rotulagem também, tá? Tudo isso, né, a gente tem que estar em conformidade, que a gente fala, com os equipamentos. Então, a Purifique proporciona tudo isso para vocês. Então, no final, vocês têm, aqui eu deixei do Falcon Bauer para vocês, um certificado. Então, o Falcon Bauer é um órgão que nos dá a certificação, tá? Que segue as normas da BNT. Deu para entender? Então, a gente tem isso daí, fica disponível para qualquer um. Aí eu vou deixar aqui para vocês como que vocês podem acessar, passo a passo, né? Isso fica público, tá? Depois que a gente recebe, então, olha, digite nesse campo. Então, eu vou colocar tudo certinho lá, você vai lá, coloca Carbontec, depois você clica lá em né? Água pura Carbontec. Depois você vai listar todos esses certificados que estão ali, se você quiser ver, tá lá. Isso é público. Qualquer um pode ter acesso, tá? Como você pode ter do concorrente também. Então, é só seguir isso aí, tudo passo a passo, que você chega lá e vê todas essas certificações aí do Inmetro, tanto para nós como dos concorrentes que estão aí, se vocês querem ver, por exemplo, se eles têm mesmo aquela certificação lá do Inmetro, tal. Então, era isso que eu queria passar para vocês, essa história dos particulados, por que é PA, né? PB, PC, essa história toda, e os extraíveis, que é um ensaio obrigatório, os particulados também ele é obrigatório, e o que a gente faz, né, para colocar no mercado produto de qualidade para vocês, porque a gente, na realidade, tem um selo de garantia, e a gente tem que honrar esse selo. Doutora, mas quantas vezes é feito isso? Todos os anos vem essas certificações. Às vezes a gente até demora para passar uns resultados para vocês. Por quê? Porque todo esse processo é lento. Então, não é assim, a gente manda essa semana e a semana que vem a gente já tem o resultado. Não é, não. Então, a gente tem que ir levando para tentar colocar esses selos, né, para que fique tudo certinho para vocês terem isso, ter essa garantia no mercado. Então, é muito importante vocês valorizarem todo esse selo que a Purifique proporciona para vocês.
né? Principalmente do bacteriológico. Não são todos que têm no mercado sobre isso. Fora isso, a gente tem ainda os nossos laudos, né? Você acessa aí o nosso site e você tem os laudos de todos os componentes. Então, a Purifique proporciona tudo isso para você. Você tem a garantia, para você ter uma garantia que você está vendendo, então, um produto de qualidade, tá? Espero que vocês tenham, então, gostado do treinamento, tá? E, com certeza, né, a gente se encontra novamente no nosso próximo treinamento, tá bom? Fiquem com Deus.